silêncio opressor de um hall de mármore polido, uma jovem mãe, exausta até a alma, tentava desesperadamente acalmar sua filha pequena, cujo riso inocente ameaçava quebrar a fachada de profissionalismo imposta pelo ambiente. Seus olhos, antes cheios de um brilho juvenil, carregavam agora o peso de um desespero silencioso, enquanto a garotinha, um raio de sol em um dia nublado, parecia alheia à tensão que pairava no ar. A cena era um quadro vívido do conflito entre a exigência brutal da sobrevivência e a ternura inegociável da maternidade. O que a levou a uma situação tão delicada, desafiando todas as regras não ditas de um escritório de elite? A resposta, complexa e dolorosa, estava prestes a se desenrolar diante de um público que certamente seria tocado por cada reviravolta. Por favor, se você se emociona com histórias de superação, amor e reviravoltas inesperadas, insira este canal na sua lista de favoritos. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes. A história que você está prestes a ouvir é mais do que um conto. É um espelho das realidades enfrentadas por tantas mães, uma ode à resiliência humana. Esta é a história de Ana, uma jovem mãe solteira na vibrante e, por vezes, implacável cidade de São Paulo. Aos 20 e poucos anos, o destino a havia colocado em um caminho repleto de desafios. Ela não tinha o luxo de uma extensa rede de apoio familiar, nem o privilégio de recursos financeiros abundantes. Cada dia era uma batalha, uma dança coreografada entre o trabalho e a maternidade, onde os passos precisavam ser executados com precisão cirúrgica para que tudo não desmoronasse. Seu lar era um pequeno apartamento alugado, um refúgio modesto, mas que ela preenchia com todo o amor que podia oferecer. As paredes finas e os móveis simples testemunhavam as suas madrugadas em claro, os seus sacrifícios e a sua dedicação inabalável. No escritório, Ana era uma assistente jurídica competente e dedicada, mas, fora dele, era uma heroína anônima, equilibrando as múltiplas facetas de sua existência com uma força surpreendente. A rotina era exaustiva. Acordar antes do sol nascer, preparar o café da manhã, arrumar a filha para a escola, enfrentar o transporte público lotado, passar 8 horas de intenso trabalho e depois o caminho de volta para casa, onde a segunda jornada, a de mãe, começava. Em meio a essa vida de lutas diárias, existia uma estrela guia, uma fonte inesgotável de alegria e propósito. Sofia. Com apenas 4 anos, Sofia era a luz de Ana, sua razão de ser. Seus olhos grandes e curiosos, seu sorriso fácil e sua voz melodiosa eram o bálsamo para todas as dores e cansaços da mãe. Sofia era pura inocência, um espírito livre que via o mundo com uma maravilha desimpedida. A relação entre mãe e filha era inseparável, uma simbiose de amor e dependência. Em um mundo onde Ana estava sozinha, Sofia era seu tudo, e Ana era o universo inteiro para a pequena. A menina dependia da mãe para tudo, não apenas para o sustento físico, mas para cada abraço, cada risada, cada história contada antes de dormir. Mas a vida, com sua imprevisibilidade cruel, decidiu testar essa fortaleza invencível. Naquela manhã fatídica, o arranjo precário de Ana ruiu. A babá, que era seu único pilar de apoio para o cuidado de Sofia durante o expediente de trabalho, avisou em cima da hora que não poderia comparecer. Uma emergência familiar, explicou pelo telefone, com a voz carregada de desculpas. O mundo de Ana desabou. Não havia substituto, não havia vizinho ou amiga disponível. As opções se esgotaram em segundos. Com o coração apertado e a mente empolvorosa, Ana tomou a única decisão possível, a mais arriscada, a mais desesperada: levar Sofia para o trabalho. O escritório de advocacia onde Ana trabalhava não era um lugar para crianças.
era um santuário de seriedade, de processos e petições, de reuniões importantes e decisões impactantes. Um ambiente de alto padrão, onde o silêncio e a formalidade eram reverenciados. O pânico gelou Ana ao pensar nas consequências. Aquele era seu ganha-pão, a tábua de salvação que mantinha ela e Sofia à tona. Perder o emprego significava a ruína. A vergonha da situação queimava em seu rosto antes mesmo de chegar. Sofia, por sua vez, sentia a apreensão da mãe. O local, tão diferente do parque ou da creche, a deixava confusa, inquietamente silenciosa. O brilho em seus olhos foi substituído por uma curiosidade contida, um balançar de pernas que revelava a dificuldade de se adaptar ao ambiente formal e silencioso, tão inadequado à sua natureza vibrante. Ana sabia que estava em uma corda bamba e, a qualquer momento, o equilíbrio poderia se perder. A presença infantil de Sofia no escritório, que antes parecia um segredo bem guardado na sala de Ana, começou a se tornar insustentável. A tensão no ar era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Cada risinho abafado de Sofia, cada sussurro de Ana tentando mantê-la entretida, ecoava pelos corredores silenciosos do escritório de advocacia de alto padrão, amplificando a ansiedade da jovem mãe. Os olhares de desaprovação dos colegas, antes discretos, agora eram mais diretos, carregados de julgamento e impaciência. Ana sentia o peso de cada um deles, como agulhas finas picando sua já fragilizada autoestima. A pressão da gerência, embora não expressa em palavras diretas, era sentida em cada e-mail com um lembrete sobre a política de silêncio do ambiente e a importância da concentração. Ana tentava desesperadamente manter a filha entretida e, acima de tudo, silenciosa. Havia trazido alguns brinquedos pequenos, um livro de colorir e até um tablet com desenhos educativos, crente que aquilo a ajudaria. Mas a curiosidade infantil de Sofia era uma força da natureza, difícil de conter. Seus olhinhos exploravam cada canto da sala, cada pasta empilhada, cada caneta na mesa, buscando uma nova aventura, um novo mistério a desvendar. Era impossível pedir a uma criança de 4 anos que compreendesse a gravidade da situação, a linha tênue que Ana pisava entre manter seu emprego e cuidar de sua filha. O ambiente corporativo se revelava como um antagonista silencioso, uma entidade fria e impessoal. As regras inflexíveis da empresa não deixavam espaço para a compreensão, para a empatia necessária à situação de Ana. Não havia programas de apoio para mães, nem flexibilidade de horários, muito menos uma creche interna. A frieza dos superiores que Ana mal conhecia, mas cujas diretrizes moldavam a cultura da empresa, criavam um abismo entre sua necessidade humana e a demanda profissional. Era um lugar onde a produtividade reinava soberana e a vida pessoal, especialmente a maternidade, parecia ser um inconveniente a ser resolvido fora dali. Ana tentou todas as soluções emergenciais que lhe vieram à mente. Em alguns momentos, tentava esconder Sofia debaixo da mesa, instruindo-a a ficar quietinha como um rato, mas a menina logo se entediava. Inventou desculpas esfarrapadas para os atrasos ou para as pausas mais longas, alegando problemas de saúde, reuniões inesperadas, qualquer coisa que pudesse desviar a atenção da presença de Sofia. Chegou a tentar trabalhar com a filha no colo, digitando com uma mão enquanto a outra embalava a criança, mas a situação era insustentável. Os e-mails se acumulavam, os prazos se aproximavam, e Ana sentia-se cada vez mais ineficiente, incapaz de dar conta de qualquer uma de suas responsabilidades. A frustração de Ana era um fardo pesado. O choque entre suas responsabilidades profissionais e maternas era violento, um cabo de guerra constante que a puxava para 2 lados opostos, ambos igualmente importantes.
A sensação de falha a corroía por dentro. Sentia-se uma péssima funcionária por não conseguir se concentrar plenamente em seu trabalho, e uma péssima mãe por expor sua filha a um ambiente tão hostil e estressante. A exaustão física e emocional começou a tomar conta dela, deixando-a com olheiras profundas, o corpo dolorido e a mente nublada. Cada dia era uma batalha, e Ana sentia-se perdendo a guerra, lentamente, dolorosamente. Ela sabia que aquele cenário era uma bomba-relógio, e apenas esperava que o estouro não fosse tão grande a ponto de a destruir por completo. A pergunta que a assombrava era: por quanto tempo ela conseguiria manter essa fachada antes que tudo desmoronasse irremediavelmente? A tensão se adensava no ambiente corporativo, e a presença de Sofia, embora inicialmente controlada por Ana, logo se transformou em um novo desafio. A pequena, com sua curiosidade insaciável e energia ilimitada, não conseguia permanecer quieta por muito tempo. Seus olhinhos curiosos exploravam cada canto do escritório, cada detalhe brilhante ou diferente que escapava à vigilância de sua mãe. Apesar dos sussurros e dos pedidos disfarçados de Ana para que ficasse perto, a atração pelo desconhecido era mais forte. Sofia começou a se aventurar. Primeiro passos curtos e hesitantes em direção à porta da sala de Ana, depois um pouco mais ousada, explorando os corredores silenciosos. Ana, exausta e sob crescente pressão para focar em suas tarefas, tentava desesperadamente manter a filha por perto. Cada vez que Sofia se afastava, um frio na barriga tomava conta de seu peito. As paredes cinzentas e os cubículos intermináveis não ofereciam o calor de um lar, nem a segurança de um parquinho. O silêncio quase sepulcral era quebrado apenas pelos sons discretos dos teclados, e para Sofia isso era um convite à descoberta, um vasto mundo inexplorado. Em um momento de descuido, enquanto respondia a uma chamada urgente e tentava organizar alguns papéis, Ana percebeu o silêncio atípico da filha. Um calafrio percorreu sua espinha. Olhou ao redor. Sofia não estava mais ali. O pânico começou a se instalar. Ana largou o telefone, o coração batendo descompassadamente. "Sofia! Sofia!" sussurrou, a voz embargada pelo medo. Ela se levantou bruscamente, ignorando os olhares curiosos dos colegas, e começou a procurar pela menina. Corredores estreitos, salas fechadas, a recepção, cada local vazio aumentava sua angústia. As mãos tremiam, a respiração ficou superficial. Aquele era o seu pior pesadelo se concretizando. As lágrimas começaram a surgir nos cantos de seus olhos, mas ela as piscou para manter o foco. Precisava encontrar sua filha. Enquanto Ana mergulhava em busca desesperada, o destino tecia seus próprios caminhos. Naquele mesmo dia, Marcos, o CEO do conglomerado, um homem na casa dos 40, conhecido por sua perspicácia nos negócios e sua postura reservada, havia chegado. Sua presença era imponente, seus olhos atentos e sua reputação de ser exigente precedia-o. Ele estava ali para uma reunião estratégica de suma importância, em uma das salas de reunião mais prestigiadas do escritório. O ambiente era de alta voltagem, com executivos de todas as partes, aguardando suas diretrizes. Sofia, em sua exploração inocente, havia se deparado com a porta semiaberta daquela sala imponente. Vislumbrou cadeiras estofadas, uma mesa de madeira escura e polida que reluzia sob a iluminação fria, e ao centro, uma figura masculina alta e bem vestida, que a encarou com uma expressão de surpresa. Era Marcos. Curiosa e sem qualquer noção da formalidade do momento, a menina adentrou o ambiente. Marcos, que estava prestes a iniciar a reunião, a observou com um misto de perplexidade e um leve sorriso contido. Os outros executivos, igualmente chocados, se entreolhavam. Foi nesse exato instante
enquanto Ana subia as escadas apressadamente, o peito apertado e a voz embargada chamando pela filha, que um som se destacou no silêncio do corredor. Um som de risada infantil, vindo da sala de reuniões. Ana correu, a esperança reacendendo em seu coração. Quando chegou à porta, o que viu a paralisou. Sofia, com um sorriso largo, os olhinhos brilhando, havia corrido em direção a Marcos. Sem qualquer inibição, a menina pulou, abraçando as pernas do CEO com toda a força de seus pequenos braços, e para o choque de todos os presentes, em um tom alto o suficiente para preencher o ambiente, proferiu a palavra mágica: papai. O tempo pareceu parar. Ana sentiu o mundo desabar. O silêncio que se seguiu àquela palavra ecoou mais alto que qualquer grito na sala de reuniões. Um gelo percorreu a espinha de Ana, que observava a cena da porta, as mãos cobrindo a boca em um gesto de desespero e vergonha. Os executivos presentes, antes tensos pela importância da reunião, estavam agora emudecidos, alternando olhares entre a criança, o CEO e a mãe chocada. Marcos, o empresário imponente e geralmente inabalável, estava visivelmente perplexo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ele olhou para baixo, onde Sofia ainda o abraçava com fervor infantil, e depois para Ana, que parecia a ponto de desmaiar. A respiração de Ana se acelerou. Ela sentiu o rubor subir por seu rosto, queimando cada centímetro de sua pele. Precisava agir, precisava consertar aquilo, e rápido. Com a voz embargada e quase incompreensível, Ana se adiantou, tropeçando nos próprios pés. Sofia, meu Deus, Sofia, me perdoe, Sr. Marcos, me perdoe. Ela não quis dizer isso. É um engano, disparou Ana, curvando-se em um pedido de desculpas quase patético, sua dignidade desmoronando sob o peso daquele constrangimento público. Tentou puxar Sofia, mas a menina, com a obstinação própria da idade, agarrou-se ainda mais às pernas do que agora via como seu papai. Com a inocência desarmante que só uma criança possui, Sofia levantou seu rostinho angelical, fixando seus olhos grandes e curiosos nos de Marcos. Mas é papai, insistiu a garotinha, com uma voz clara e perfeitamente audível, para o horror renovado de Ana. Ele parece o papai do meu livro, mamãe, o super-herói que me salva dos dragões. Você disse que meu papai verdadeiro é um super-herói que eu ainda não conheço, mas que ele virá me salvar um dia. E ele é tão forte quanto ele, explicou Sofia, apontando para Marcos com um dedinho gordinho, a lógica infantil imbatível e esmagadora. As palavras de Sofia, tingidas de uma pureza inquestionável, atingiram Ana como um raio. Era verdade. Ela sempre contava para Sofia a história de um pai herói, um pai que um dia apareceria para suprir a lacuna assustadora do pai ausente. Um pai forte, corajoso, tal qual os personagens dos livros infantis que elas liam juntas na cama apertada do pequeno apartamento. A memória da origem de Sofia, por um momento, invadiu Ana, um flashback rápido e doloroso. O romance fugaz, o sorriso encantador de um homem que prometeu o mundo e desapareceu sem deixar rastros ao saber da gravidez. A dor daquele abandono, a solidão avassaladora e a decisão de seguir em frente sozinha, por aquela pequena vida que crescia dentro dela. Ela nunca havia contado a verdade crua para Sofia, protegendo a filha da imagem de um pai que simplesmente não a quis. Em vez disso, criou a fantasia de um pai herói, distante, mas presente no imaginário puro da menina. Enquanto Ana revivia sua dor silenciosa, Marcos não reagia com a irritação que muitos esperariam de um homem poderoso em sua posição. Ele não empurrou Sofia, nem repreendeu Ana. Ao invés disso, uma expressão de surpresa se transformou lentamente
em algo mais suave, quase de curiosidade. Ele se abaixou, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de Sofia, ignorando completamente os olhares chocados e as conversas abafadas à sua volta. "Um super-herói, é?" perguntou Marcos, sua voz, geralmente firme e sem emoção, assumindo um tom mais gentil e até um pouco intrigado. "E por que você acha que eu sou um super-herói, pequena?" indagou, observando a menina com uma atenção que poucos de seus executivos jamais tinham recebido. A primeira faísca de uma conexão inesperada, uma ponte improvável, havia sido acesa diante dos olhos de todos, por uma criança e sua imaginação. A incredulidade na sala de reunião era palpável, mas logo se transformou em uma estranha camaradagem, quando Marcos, em vez de se encolher ou repreender a criança, agachou-se, ficando na altura de Sofia. Seus olhos, antes focados em planilhas e projeções, agora brilhavam com uma curiosidade genuína. "Papai", ele repetiu, com um tom de voz suave que surpreendeu a todos que o conheciam por sua inflexibilidade profissional. Sofia, sem se intimidar, confirmou com um aceno vigoroso: "Sim, você é meu papai, igual ao super-herói que a mamãe me mostra nos livros, forte e bonito." Ela apontou para o blazer impecável de Marcos, como se fosse uma capa de herói. Os executivos presentes trocaram olhares, alguns contendo o riso, outros visivelmente desconfortáveis. Ana, ainda paralisada na porta, sentiu uma mistura avassaladora de vergonha e, surpreendentemente, um leve alívio ao ver a gentileza inesperada do CEO. Marcos sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia em seu rosto austero. Ele perguntou a Sofia sobre o livro e o super-herói, e a menina, com a vivacidade típica de seus 4 anos, começou a detalhar a história, inventando alguns trechos e dramatizando outros. Ele ouviu atentamente, fazendo perguntas e rindo de suas descrições inocentes. A tensão na sala diminuiu consideravelmente, substituída por uma atmosfera quase familiar. Para Marcos, habituado à frieza dos números e às barganhas impessoais, a pureza da interação com Sofia era um bálsamo. Ele não sabia, mas algo em seu interior, há muito tempo adormecido, começava a despertar. A simplicidade de um abraço infantil e a sinceridade de uma criança que o chamava de papai tocaram um ponto sensível em sua alma solitária, mostrando-lhe uma face da vida que seu império financeiro nunca pôde prover, a da inocência e do afeto. Quando finalmente a conversa entre Marcos e Sofia diminuiu, Ana, com a voz ainda trêmula de emoção e culpa, decidiu que era o momento de intervir. Ela pigarreou, chamando a atenção de todos. "Doutor Marcos, por favor, me desculpe. Eu não sei o que dizer. Peço perdão por essa intromissão. Sofia, ela não tem a menor ideia do que fez." As palavras saíam apressadas, e ela podia sentir o rosto queimando de vergonha. Marcos se levantou, ainda com um braço protetor em volta de Sofia, que se agarrava à sua perna. Ele olhou para Ana, e a expressão de surpresa em seu rosto deu lugar a uma de compreensão. O pânico nos olhos dela, a exaustão em seu semblante, a ansiedade em sua postura. Ele percebeu a profundidade do desespero daquela mãe. "Não se preocupe, senhorita Ana", ele disse, sua voz calma, mas firme, transmitindo uma autoridade que não precisava de gritos. "As crianças têm uma forma única de ver o mundo. Mas por que Sofia está aqui? E por que me confundiu com... bem, com o pai dela?" A pergunta era direta, mas desprovida de qualquer tom de julgamento. Encorajada por essa inesperada gentileza, Ana sentiu uma força brotar de seu interior. Era o momento da verdade. Ela respirou fundo e começou a contar sua história. Não apenas a desculpa pela presença de Sofia, mas a essência de sua luta. A perda da babá, a ausência de uma rede de apoio,
os desafios de ser uma mãe solo em uma cidade grande, equilibrando um trabalho exigente com as necessidades de uma criança pequena. Ela falou sobre as noites sem dormir, a culpa de não poder dar mais à filha, a constante batalha para manter a cabeça acima da água e o medo paralisante de perder o emprego que sustentava as duas. Ana revelou a exaustão física e emocional, a solidão e a determinação implacável de prover para Sofia, custasse o que custasse. Enquanto Ana falava, a máscara de empresário de Marcos parecia se desfazer. Ele ouvia atentamente, seus olhos fixos nela, a história de Ana ecoando em cantos esquecidos de sua própria vida. Afinal, ele também conhecia a solidão, embora de uma perspectiva completamente diferente. Marcos havia construído um império, mas em meio a toda a sua riqueza e poder, havia um vazio que ele não conseguia preencher. Sua infância não foi marcada por privações financeiras, mas por uma ausência emocional. Pai e mãe, mergulhados em suas próprias ambições e carreiras, não tiveram tempo para ele. A solidão da grande casa, a frieza das relações sociais e a constante busca por mais haviam moldado um homem bem-sucedido, mas profundamente solitário. Ele não tinha uma família, nem filhos, e o carinho genuíno de Sofia havia aceso uma chama que ele não sabia que existia. "Senhorita Ana?", ele disse, sua voz mais suave agora. "Eu entendo. Sua história me tocou profundamente." Ele fez uma pausa, olhando para Sofia, que agora brincava com os botões de seu paletó, e depois de volta para Ana. "Eu não vou demiti-la. Na verdade, tenho uma proposta. Uma que pode não só ajudá-la, mas também pode mudar a vida de Sofia, e talvez a minha também." A incerteza pairava no ar, mas a esperança, há muito esquecida, começava a brilhar nos olhos de Ana. Marcos, impressionado pela coragem singela de Ana e pela pureza de Sofia, não era um homem que fazia promessas vazias. Sua atitude, que inicialmente chocou a todos na sala de reuniões, rapidamente se transformou em ações concretas. O dia seguinte marcou o início de uma nova fase na vida de Ana. Longe de ser demitida, ela recebeu uma proposta irrecusável: um cargo com horários mais flexíveis, permitindo-lhe conciliar a maternidade com a carreira de forma digna e sem o pavor constante de perder o emprego por causa de sua filha. A empresa, sob a nova diretriz de Marcos, começaria a implementar um programa de apoio à mãe solo, algo inédito e revolucionário naquele ambiente corporativo tradicional. Para Sofia, o maior presente veio na forma de uma matrícula em uma das melhores creches da cidade, um local seguro e estimulante onde ela poderia explorar sua curiosidade sem restrições, enquanto Ana trabalhava com a tranquilidade de saber que sua filha estava bem cuidada. A construção do relacionamento entre Marcos e Sofia começou de forma orgânica e surpreendentemente natural. Nos primeiros dias, Marcos fazia visitas esporádicas à creche, levando pequenos brinquedos ou livros de histórias. Ele se agachava para conversar com a menina, escutando atentamente suas aventuras do dia, seus desenhos coloridos e suas observações perspicazes sobre o mundo. Sofia, por sua vez, via em Marcos não apenas o super-herói do escritório, mas um ouvinte paciente e um companheiro de brincadeiras que, apesar de sua estatura e voz grave, sabia como fazê-la rir. Aos poucos, as visitas casuais se tornaram rotina, e Marcos passou a acompanhar Ana e Sofia em passeios no parque, idas ao cinema e jantares descontraídos. Ele foi assumindo, de maneira quase imperceptível, um papel de figura paterna na vida da menina, um porto seguro que Sofia nunca havia conhecido. A felicidade nos olhos de Sofia era palpável, seu sorriso mais largo, sua voz mais vibrante. Ter alguém que a ouvia,
que se importava com suas pequenas descobertas e que brincava com elas sem pressa, preenchia um vazio que nem mesmo Ana, com todo o seu amor materno, poderia suprir sozinha. A convivência diária, a troca de olhares e a cumplicidade que surgiam ao observar a alegria de Sofia forjaram uma conexão inegável entre Ana e Marcos. O empresário, antes focado exclusivamente em seu império e em sua solidão bem guardada, começou a enxergar em Ana não apenas a mãe dedicada de Sofia, mas uma mulher forte, resiliente e incrivelmente charmosa. As conversas, que antes giravam em torno do bem-estar de Sofia ou de questões profissionais, aprofundaram-se. Eles compartilhavam sonhos, medos, histórias de vida. Ana sobre sua luta e Marcos sobre o vazio de seu sucesso. A admiração mútua, o respeito e a paixão pela pequena Sofia pavimentaram o caminho para um romance que floresceu de forma inesperada e intensa. O toque casual se tornou um abraço demorado. Os olhares tímidos se transformaram em declarações silenciosas. O amor encontrou um terreno fértil na união forjada pela empatia e pela pureza de uma criança. No entanto, como em toda a história de amor que desafia as convenções, Ana e Marcos enfrentaram o julgamento. Colegas de trabalho sussurravam nos corredores. Alguns familiares questionavam a velocidade com que o relacionamento havia se desenvolvido, e a diferença de suas origens sociais era um prato cheio para os maledicentes. Ana sentiu a pontada do preconceito, a insinuação de que estaria se aproveitando da situação. Marcos, por sua vez, teve que lidar com a incredulidade de parceiros de negócios, que o viam como um homem que estava mudando por causa de uma paixão. Mas a solidez do relacionamento que construíram, enraizada na felicidade genuína de Sofia, serviu como uma barreira intransponível contra as críticas. O amor que sentiam um pelo outro e a alegria que viam em Sofia era a prova mais eloquente de que estavam no caminho certo. Eles aprenderam que o verdadeiro amor não se importa com títulos, fortunas ou boatos, mas sim com a conexão de corações e a capacidade de construir um lar, independentemente de como ele começou. Anos se desdobraram em uma tapeçaria de memórias felizes e conquistas compartilhadas. Aquele incidente no escritório, que outrora parecia um desastre irremediável, tornou-se a pedra fundamental de uma vida extraordinária. Ana e Marcos, unidos por um amor que desafiava todas as expectativas, finalmente se casaram em uma cerimônia íntima, mas transbordante de emoção. Aquele dia, ao lado do homem que se tornara seu pilar e da filha que os unira, Ana sentiu a plenitude que havia sonhado em seus momentos mais sombrios. Ela, a mãe solteira que lutava por cada migalha de dignidade, agora era a esposa de um homem que a amava profundamente e que amava Sofia como se fosse sua própria carne. Sofia, a pequena menina que ousou chamar um estranho de papai, cresceu cercada por um amor incondicional e pela estabilidade que toda criança merece. Marcos cumpriu sua promessa de ser mais do que um amigo. Ele se tornou um pai dedicado, presente em cada apresentação escolar, em cada jogo de futebol, em cada conversa noturna sobre os desafios da vida. Ele ensinou lições valiosas, compartilhou seus conhecimentos e, acima de tudo, ofereceu a Sofia um senso de pertencimento e segurança que jamais poderiam ser comprados. A menina, agora uma adolescente radiante e confiante, sempre carregou consigo a história de como encontrou seu pai, uma narrativa que ela contava com orgulho, destacando a magia de um chamado inocente que mudou destinos. Ana, por sua vez, floresceu. Com o apoio de Marcos, ela não apenas continuou sua carreira, mas também se tornou uma inspiração, defendendo causas de mãe solo e promovendo ambientes de trabalho mais inclusivos.
Ela transformou sua própria história de superação em uma plataforma para ajudar outras mulheres a encontrar sua voz e sua força. A história se encerra não apenas com um final feliz, mas com a profunda reflexão sobre como um momento de desespero pode ser o prelúdio de uma transformação milagrosa. A ação inocente de uma criança, que em sua pureza enxergou um herói onde outros viam apenas um empresário, foi o catalisador que uniu 3 almas. A pureza de Sofia, sua capacidade de ver o mundo sem os filtros de preconceito e conveniência, desbloqueou corações e construiu pontes onde parecia haver apenas abismos. O amor, a empatia e a conexão humana podem, de fato, surgir nos lugares mais inesperados, superando barreiras sociais, preconceitos e as próprias expectativas da vida. Aquele instante, quando Sofia correu para Marcos e o chamou de pai, foi a prova de que a vida tem um roteiro próprio, muitas vezes mais grandioso e surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Essa jornada nos ensina sobre a importância de segundas chances, não apenas para quem as recebe, mas também para quem as oferece. Mostra como a família não é definida apenas por laços de sangue, mas pelos elos de amor, apoio e compreensão que se constroem diariamente. É uma lembrança poderosa de como a vida pode nos surpreender com as conexões mais improváveis e significativas, provando que, às vezes, é preciso um pequeno gesto de inocência para desbloquear um futuro de felicidade e plenitude. Que esta história sirva de inspiração para todos que enfrentam desafios, mostrando que o amor, em suas infinitas formas, sempre encontra um caminho. Se você foi tocado por esta jornada de superação e amor, peço que se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas histórias. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você achou desta emocionante trajetória de Ana, Sofia e Marcos. E se você gosta de histórias que mostram a força da maternidade e a beleza de encontros inesperados, prepare-se para o nosso próximo vídeo, que promete mais emoção e inspiração. Até lá!